Talvez ninguém saiba o que você tem carregado dentro do peito. Por fora, tudo parece seguir normalmente. As pessoas te veem sorrindo, cumprindo suas responsabilidades, seguindo em frente. Mas por dentro existe um peso silencioso, uma dor que não se explica facilmente, uma inquietação que rouba sua paz nos momentos mais inesperados. E é exatamente agora, nesse instante em que você está ouvindo ou lendo essas palavras, que algo começa a se mover no mundo espiritual ao seu favor. Não é coincidência você estar aqui. Existe um propósito, existe um cuidado, existe um Deus que conhece cada fragmento do seu coração, inclusive aqueles que você nunca teve coragem de revelar a ninguém. A Bíblia diz, no Salmo 34:18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Isso significa que justamente quando você se sente mais fraco, mais cansado, mais ferido, é quando Deus está mais próximo. Não distante, não indiferente, não em silêncio por descaso. Ele está perto, ele vê, ele entende, ele sente junto com você. E hoje, algo vai acontecer dentro de você. Uma restauração silenciosa, profunda e real. Talvez o que esteja doendo seja uma decepção. Talvez palavras que te feriram mais do que deveriam. Talvez uma perda que ainda não foi superada. Ou até mesmo um acúmulo de situações que pouco a pouco foram desgastando sua alma. E chega um momento em que a gente se pergunta: até quando vou aguentar assim? Até quando esse vazio vai continuar aqui? Até quando vou me sentir preso a algo que já deveria ter passado? Mas existe uma verdade que você precisa ouvir com toda a força do seu espírito. Deus não ignora corações feridos. Ele não passa por cima da sua dor. Ele não te pede para fingir que está tudo bem. Ele entra exatamente nesse lugar quebrado e começa a reconstruir aquilo que parecia impossível de ser restaurado. Respire fundo agora, desacelere sua mente e permita que essas palavras alcancem não apenas seus ouvidos, mas o seu interior. Porque hoje não é apenas mais um dia, hoje é um ponto de virada. Existe algo muito poderoso acontecendo quando você decide parar por alguns minutos e voltar sua atenção para Deus. Em meio ao barulho do mundo, das cobranças, das preocupações, das inseguranças, você escolhe silenciar e buscar algo maior. E é nesse espaço de entrega que a cura começa. Talvez você tenha tentado resolver tudo sozinho até aqui. Talvez tenha buscado distrações, conversas, conselhos, mas ainda assim existe algo que permanece. Uma inquietação que não se dissolve. Uma sensação de que falta algo para finalmente encontrar descanso. E essa sensação não é fraqueza, é um chamado para voltar à fonte, para se reconectar com aquele que realmente pode restaurar completamente. Deus não trabalha apenas no que é visível. Ele atua no profundo, no invisível, no que ninguém enxerga. Ele alcança pensamentos, emoções, memórias, traumas e começa um processo que muitas vezes você nem percebe de imediato, mas que transforma tudo com o tempo. E agora, enquanto você continua aqui, existe algo que você pode fazer. Entregue, mesmo que seja difícil, mesmo que pareça impossível, mesmo que você não saiba nem como colocar em palavras o que sente. Apenas entregue. Diga dentro de você, ainda que em silêncio: Deus, eu não consigo mais carregar isso sozinho. Existe uma força nessa simples atitude. Não é sobre ter todas as respostas. É sobre reconhecer que você precisa de ajuda divina. E quando esse reconhecimento acontece, algo começa a se alinhar. Porque Deus não invade, Ele entra quando é convidado. Talvez você esteja cansado de confiar e se decepcionar, cansado de tentar e não ver resultado, cansado de esperar e não entender o porquê das coisas demorarem tanto. Mas o tempo de Deus não é atraso, é preparação,
é ajuste, é cuidado. E mesmo quando tudo parece confuso, Ele continua trabalhando. Agora imagine por um momento que toda essa dor que você sente não é o fim da sua história. Imagine que isso é apenas um capítulo, uma fase que está sendo usada para te fortalecer, te amadurecer e te conduzir para algo maior. Pode parecer difícil acreditar nisso agora, mas existe um propósito até mesmo nas feridas, porque Deus tem a capacidade de transformar aquilo que te machucou em algo que vai te ensinar, te fortalecer e futuramente até ajudar outras pessoas. Mas antes disso, Ele quer cuidar de você, não da sua imagem, não do que você mostra para os outros, mas de quem você realmente é quando ninguém está olhando. Ele quer tocar nesse lugar onde você guarda suas dores mais profundas, nesse espaço onde estão suas lágrimas escondidas, nesse ponto onde sua força já não é suficiente, e é exatamente aí que começa a verdadeira cura. Agora, feche seus olhos por um instante, se puder, e imagine Deus se aproximando de você, não com julgamento, não com cobrança, mas com amor, com compaixão, com cuidado. Ele não está apontando seus erros, Ele está estendendo a mão, e essa mão está disponível agora. Talvez você não consiga sentir nada imediatamente. Talvez sua mente ainda esteja acelerada. Mas continue, permaneça, porque a cura não depende da intensidade da sua emoção, mas da presença de Deus agindo. Existe algo muito importante que você precisa entender. Você não está quebrado além do conserto. Você não está perdido demais, você não está longe demais. Deus sabe exatamente onde você está. E mais do que isso, Ele sabe exatamente como te restaurar. Agora comece a trazer à sua mente tudo aquilo que tem pesado seu coração, sem medo, sem tentar filtrar, sem tentar esconder. Pode ser uma lembrança, uma pessoa, uma situação, um sentimento. Apenas deixe vir. E enquanto isso acontece, comece a falar com Deus. Não precisa ser bonito, não precisa ser perfeito, precisa ser verdadeiro. Senhor, o Senhor conhece o que eu estou sentindo, o Senhor sabe o que está dentro de mim. Eu não consigo mais fingir que está tudo bem. Eu preciso da Tua ajuda. Eu preciso da Tua paz. Eu preciso que o Senhor toque no meu coração. E permaneça nesse diálogo por alguns segundos, porque algo começa a acontecer quando você se abre dessa forma. Deus não rejeita um coração sincero. Ele não ignora uma oração simples. Ele não vira as costas quando você decide se aproximar. E mesmo que você tenha se afastado antes, mesmo que tenha duvidado, mesmo que tenha falhado, Ele continua aqui, esperando, pronto para restaurar. Agora imagine essa dor sendo retirada pouco a pouco, como se mãos invisíveis estivessem tocando seu interior, acalmando, reorganizando, trazendo leveza. Talvez você não consiga visualizar perfeitamente, mas permita essa ideia existir dentro de você, porque a fé começa assim, acreditando antes de ver. Existe um processo acontecendo agora, invisível, silencioso, mas real. E enquanto você permanece aqui, algo dentro de você começa a desacelerar. Sua respiração muda, seus pensamentos começam a se organizar. Aquela tensão constante começa a perder força. Isso não é coincidência, é presença. Deus está agindo. E quanto mais você permite, mais Ele trabalha. Talvez você tenha passado muito tempo sendo forte para todos, segurando tudo, suportando mais do que deveria. Mas hoje você não precisa ser forte sozinho. Hoje você pode descansar, mesmo que por alguns minutos, mesmo que de forma simples, mesmo que ainda existam dúvidas. Permaneça, porque o que Deus começa, Ele termina. E essa cura que começou agora vai se aprofundar ainda mais. Continue comigo, porque na próxima parte nós vamos entrar em um nível ainda mais profundo dessa oração, onde aquilo que está escondido será tocado e aquilo que parecia impossível será transformado.
Agora permaneça exatamente onde você está, sem pressa, sem distrações, porque o que começou a ser tocado dentro de você precisa ser aprofundado. Existe uma continuidade acontecendo, como se Deus estivesse, camada por camada, acessando partes do seu coração que ficaram esquecidas, abafadas ou até endurecidas pelo tempo. E talvez você esteja percebendo que não se trata apenas de aliviar um sentimento momentâneo, mas de uma restauração verdadeira, daquelas que reorganizam o interior e trazem uma paz que não depende das circunstâncias externas. Porque a paz que vem de Deus não é frágil. Ela não depende de tudo estar perfeito ao seu redor. Ela nasce dentro, mesmo quando ainda existem problemas, respostas pendentes e situações indefinidas. E é exatamente essa paz que começa a crescer dentro de você agora. Talvez você esteja percebendo memórias surgindo, situações antigas, palavras que marcaram, decisões que ainda pesam, culpas que você carrega em silêncio. E ao invés de fugir disso, hoje você está sendo convidado a encarar com Deus ao seu lado. Não sozinho, nunca mais sozinho. A Bíblia diz em Isaías 41:10, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Perceba a força dessa promessa. Ele não apenas observa, ele fortalece. Ele não apenas entende, ele sustenta. E neste momento, ele está fazendo isso com você. Respire novamente, mais devagar. E permita que essa verdade se firme dentro do seu espírito. Agora, comece a entregar não só aquilo que te feriu, mas também aquilo que você não conseguiu resolver. Aquilo que ficou pendente, aquilo que você tentou controlar e não deu certo. Existe um cansaço que vem exatamente disso, tentar ter domínio sobre tudo. E hoje você está sendo convidado a soltar. Diga dentro de você, Deus, eu entrego o controle. Eu entrego o que eu não consigo mudar. Eu entrego o que está fora das minhas mãos. Existe liberdade nesse tipo de entrega. Porque quando você solta, Deus começa a agir com mais espaço. E talvez, pela primeira vez em muito tempo, você esteja sentindo um alívio que não veio de uma solução externa, mas de um alinhamento interno. Como se algo estivesse sendo reorganizado dentro de você, como se sua alma estivesse encontrando um lugar seguro para descansar. E esse lugar é a presença de Deus. Agora, existe um ponto importante que precisa ser tratado. Algo que muitas vezes impede a cura completa. O perdão. Talvez exista alguém que te feriu profundamente. Talvez alguém que você confiava. Talvez palavras que te marcaram de uma forma que ainda dói lembrar. E mesmo sem perceber, você pode estar carregando esse peso até hoje. Mas o perdão não é sobre justificar o erro do outro. É sobre libertar o seu coração da prisão daquela dor. Perdoar não significa esquecer. Significa escolher não carregar mais aquilo que te machuca. E talvez isso pareça difícil agora. Talvez pareça até impossível. Mas você não precisa fazer isso sozinho. Diga agora, mesmo que com dificuldade, Deus, me ajuda a perdoar. Eu não consigo sozinho, mas eu quero ser livre. Esse simples desejo já abre caminho, porque Deus trabalha com corações dispostos. E enquanto você permanece nesse processo, algo começa a se romper dentro de você. Correntes emocionais sendo quebradas, laços invisíveis sendo desfeitos. Aquilo que te prendia começa a perder força. Talvez você sinta vontade de chorar. Talvez sinta um peso saindo. Talvez apenas um silêncio diferente, mais leve. Cada pessoa experimenta de uma forma. Mas uma coisa é certa. Deus está tocando. Agora, volte sua atenção para você mesmo. Para quem você é. Porque muitas vezes a dor não vem só do que fizeram com você, mas também da forma como você passou a se enxergar depois disso.
Talvez você tenha começado a se sentir insuficiente. Talvez tenha duvidado do seu valor. Talvez tenha carregado culpa por coisas que nem estavam sob seu controle. Mas isso não define você. Você não é o que aconteceu com você. Você não é os erros que cometeu. Você não é as palavras que disseram sobre você. Você é aquilo que Deus diz que você é. E Ele não te vê como alguém quebrado sem solução. Ele te vê como alguém em processo de restauração, alguém que ainda tem propósito, alguém que ainda tem um caminho a seguir. Agora diga dentro de você: eu aceito a cura, eu aceito a paz, eu aceito o cuidado de Deus sobre a minha vida. Repita isso com intenção, porque suas palavras têm poder quando alinhadas com a fé. E nesse momento, algo começa a se firmar dentro de você. Uma nova perspectiva, uma nova forma de sentir, uma nova base emocional sendo construída. E mesmo que você ainda não perceba tudo claramente, existe uma mudança acontecendo. Agora, imagine seu coração como um lugar que estava ferido, desorganizado, talvez até escuro em alguns pontos. E Deus entrando nesse lugar e trazendo luz, organizando, restaurando, curando. Ele não está apenas remendando, Ele está renovando. E isso é profundo, isso é verdadeiro, isso é transformador. Agora continue comigo nessa oração. Senhor, neste momento eu coloco diante de Ti tudo o que sou. Cada dor, cada lembrança, cada sentimento que ainda pesa dentro de mim. Eu não quero mais carregar isso sozinho. Eu reconheço que preciso de Ti. Eu reconheço que sem a Tua presença, eu não consigo encontrar paz verdadeira. Entra agora no meu coração, toca nas áreas que ainda estão feridas, restaura aquilo que foi quebrado, cura aquilo que ainda dói, traz paz onde existe inquietação, traz luz onde existe confusão. Eu me abro para a Tua ação, eu me rendo ao Teu cuidado, eu aceito a Tua cura. Permaneça alguns segundos em silêncio. Porque nesses momentos, Deus trabalha de forma profunda. E mesmo que você não veja, algo já mudou. Agora existe mais espaço dentro de você. Mais leveza, mais clareza, mais paz. E isso vai continuar se desenvolvendo. Porque quando Deus começa uma obra, Ele não abandona no meio do caminho. A Bíblia diz em Filipenses 1:6: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Isso significa que o que começou hoje não termina aqui. Vai continuar, vai crescer, vai se fortalecer dentro de você. E aos poucos, aquilo que antes te dominava perde força. Aquilo que antes te prendia deixa de ter poder. Aquilo que antes te fazia sofrer começa a ser substituído por algo novo. Paz, calma, segurança, confiança. E você começa a perceber que não está mais reagindo da mesma forma, que algo mudou, que existe uma firmeza diferente dentro de você. Isso é fruto da presença de Deus. Agora, antes de encerrar, existe algo importante que você pode fazer. Se essa oração tocou você, se você sentiu algo diferente, se algo dentro de você começou a mudar, não ignore isso. Responda. Escreva nos comentários uma frase simples. Deus está curando meu coração hoje. Isso não é apenas um comentário, é uma declaração, é um posicionamento espiritual. E também aproveite para se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que também precisam dessa cura, dessa paz, desse recomeço. E lembre-se, isso não termina aqui. Essa paz pode te acompanhar. Essa cura pode continuar. Esse cuidado de Deus é constante. Permaneça conectado, permaneça aberto, porque Deus vai continuar restaurando o seu coração, dia após dia.